E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, Nassim Nicholas Taleb. Bom, o Taleb foi trader na Bolsa de Chicago, ele deu aula na Universidade de Nova York, e nesse livro aqui ele se propõe a falar exatamente sobre esse aspecto de arriscar a própria pele. Porque existem coisas que as pessoas fazem onde elas não precisam se arriscar, e isso faz com que elas tenham uma determinada visão sobre aquilo, e existem outras pessoas que precisam arriscar a própria pele, e isso muda uma visão completamente diferente. Por exemplo, o engenheiro, quando ele precisa projetar um prédio ou uma ponte, se essa ponte ou esse prédio cair, esse engenheiro ele paga um preço por isso. Mas se eu pegar, por exemplo, banqueiros, burocratas, ou até mesmo esses tais pensadores que dizem como a política deveria funcionar, essas pessoas não necessariamente pagam um preço quando elas erram, então elas não estão arriscando a própria pele. E nesse livro ele se propõe a falar exatamente sobre essas assimetrias das pessoas, onde elas arriscam a própria pele e outras que não. Se eu não me engano, esse aqui é o último livro que o Taleb escreveu. Ele, na verdade, faz parte de um projeto chamado Incerto, que, pelo que deu a entender, é como se fosse um grupo de estudos dele, alguma coisa assim, onde ele estuda as incertezas, né? E aí aqui tem um compilado de uma série de assuntos que ele deve ter debatido, né, nesse projeto dele. E isso aqui é considerado uma continuação do Antifrágil, que é esse carinha aqui. Quando eu li esse livro eu não fazia review, então não tem review aí no canal, mas aí esse livrinho aqui, o Arriscando a Própria Pele, é considerado uma continuação desse aqui. Não precisa necessariamente ter lido o Antifrágil para ler o Arriscando a Própria Pele, mas esse aqui é o primeiro livro do Taleb que eu leio, que eu tive a sensação de que quem não teve contato com nenhum outro material dele talvez tivesse mais dificuldade de entender. Então não é o livro dele que eu recomendaria começar. Bom, o livro aqui é dividido em 8 livros, ou 8 partes. O primeiro livro aqui, a primeira parte, ela é só introdução, são 3 prólogos, né, parte 1, 2 e 3, mais um apêndice, depois são 19 capítulos e mais um epílogo no final. Então, assim, como vocês conseguem ver, para ser 19, dá 23 capítulos num livrinho desse tamanho, os capítulos acabam ficando um pouquinho pequenos mesmo. Bom, para quem viu o review do Iludidos pelo Acaso, sabe que eu falo lá que os livros do Taleb são difíceis de identificar alguma coisa pelos títulos dos capítulos, porque ele utiliza títulos um pouco aleatórios, onde não dá para saber sobre o que se trata o capítulo, o subcapítulo, só por esse título. Mas, de qualquer forma, eu lerei aqui o nome dos capítulos e depois falarei um panorama geral sobre o que ele aborda no livro. Então, o livro 1 aqui é a introdução, é o prólogo parte 1, Anteu assassinado, prólogo 2, um breve passeio pela simetria, prólogo parte 3, as costelas do projeto incerto e o apêndice, a simetria na vida e nas coisas. O livro 2, um primeiro olhar sobre a agência, é um capítulo só, por que cada um deve comer as próprias tartarugas, igualdade na incerteza. Livro 3, a maior das assimetrias, capítulo 2, o mais intolerante vence, o domínio da minoria teimosa. Apêndice do livro 3. Mais algumas coisas contraintuitivas sobre o coletivo. Livro 4. Lobos entre cães. São 2 capítulos. Como ser dono de outra pessoa legalmente, arriscando a pele dos outros. Livro 5. Estar vivo significa assumir certos riscos. São 4 capítulos. A vida na máquina de simulação. O intelectual, porém idiota. Igualdade e arriscar a própria pele, uma especialista chamada Lindy. Livro 6, Agência Adentro, são 6 capítulos. Cirurgiões não deveriam ter aparência de cirurgiões. Somente os ricos são envenenados, às preferências dos outros. Facta non verba, agir antes de falar. Os fatos são verdadeiros, a notícia é falsa. A mercantilização da virtude. Paz, nem tinta nem sangue. Livro 7, Religião, Crença e Arriscar a Própria Pele. São 3 capítulos. Eles não sabem do que estão falando quando falam de religião. Não há adoração sem que se arrisque a própria pele. O Papa é ateu. E livro 8, Risco e Racionalidade, são os últimos 2 capítulos, mais o epílogo, Como ser racional sobre a racionalidade, a lógica de correr risco, e o epílogo, O que Lindy me ensinou. Bom, quem já leu algum livro do Taleb ou viu o meu review lá sobre Iludidos pelo Acaso sabe que ele conta diversas historinhas no meio do livro, né? Então, por mais que eu tenha ali um capítulo falando sobre um determinado tema, ele conta muitas histórias.
Aqui ele fala muito essa questão de assimetria na vida e nas coisas, né, que é justamente isso. Às vezes eu tenho uma probabilidade alta de ganhar alguma coisa, mas o quanto eu ganho é pouco. Uma probabilidade baixa de que algo dê errado, mas se der errado, isso afeta muito, né? Isso vem muito da lógica do cisne negro dele também, e ele chama isso de assimetria, né? Essa inversão dos papéis no caso. Então, ele usa muito o exemplo da roleta russa, né? Bom, na roleta russa, 5 a cada 6 pessoas sobrevivem, mas aquela pessoa que não sobreviveu, a probabilidade é baixa, mas o impacto dela não ter sobrevivido é um impacto alto, então isso é chamado de assimetria. E aí ele começa discorrendo aqui sobre uma série de circunstâncias e de profissões onde existe essa assimetria, né, das pessoas que precisam assumir o risco às pessoas que não precisam. Ele faz bastante crítica aqui a diversas profissões onde as pessoas não assumem nenhum risco, então não existe assimetria nesse sentido. São pessoas que nós vemos muito isso de intelectuais hoje querendo falar, adaptar em política, né? Então eles querem dizer como a sociedade deve funcionar, a política deve funcionar. Só que quando as pessoas colocam em prática essas ideias e não dão errada, esses pensadores eles não pagam um preço por isso. Então eles podem continuar falando a abobrinha que quiserem. Então ele fala como existe uma assimetria nisso, né, em relação ao risco. E aí ele começa a falar sobre como as pessoas precisam assumir o risco daquilo que elas estão falando, né? Como não dá para nós confiarmos numa pessoa que não paga um preço pelo que diz ou pelo que faz. E como nós deveríamos confiar muito mais nas pessoas que assumem riscos, né? O livro em inglês é chamado Skin in the Game, que é pele em jogo. Então é de fato as pessoas que estão lá fazendo as coisas para mostrar assim, olha, sei lá, o empresário, né? O cara quer abrir uma padaria, então, cara, quando ele abre a padaria, que ele vê qual é o problema de ser um empresário, quais são os entraves burocráticos que tem, a quantidade de custo, né? Encargos, esse tipo de coisa, como é que tem que se lidar com um funcionário e tudo isso. Porque é muito fácil a pessoa que não tá lá começar a criticar que a vida do empresário é fácil e tal, se baseando naquele 1% dos empresários que são extremamente bem-sucedidos. Mas a maior parte dos empresários são pequenas empresas, né? E esse pessoal não tem uma vida tão fácil assim, eles têm uma série de problemas. Então ele fala muito sobre isso, sobre arriscar a própria pele, né? Se colocar em jogo, e aquilo te dá uma perspectiva muito diferente sobre qualquer assunto que tu queiras falar que envolva aquilo que tu estás fazendo, né? Porque ele faz bastante crítica até aos acadêmicos aqui. Tem o pessoal mais cientificista, né, que trata a ciência como uma religião, mas é muitas vezes até aquela pessoa que vive no laboratório fazendo experimento, mas nunca entende como esse experimento ele se encaixa no mundo lá fora. Ele até coloca aqui no final umas imagens ali para fazer um paralelo de que na ciência eu procuro isolar uma variável para entender como essa variável funciona, mas no mundo real essa variável não está isolada. Então eu preciso entender aquela variável, só que eu entender como aquela variável funciona num ambiente controlado não é sinal de que eu entenderei automaticamente como ela funciona num ambiente extremamente mais complexo. E ele faz bastante crítica a isso, a esse pessoal que é cientificista demais, que está muito no laboratório, mas na vida real as coisas são mais complexas que isso. Aqui no livro 3, a maior das assimetrias, onde ele tem o capítulo O Mais Intolerante Vence, o domínio da minoria teimosa. É bem interessante esse capítulo porque ele fala um pouco sobre como uma minoria pode levar a uma determinada mudança. E que, na verdade, na maior parte das coisas do mundo acontece exatamente dessa forma. Ele mostra, por exemplo, como na ciência não é um consenso científico de todos os cientistas, mas, na verdade, são aqueles 1% de cientistas que fizeram trabalhos que têm um impacto realmente relevante. Né? E aí aquilo já gerou uma evidência, né, uma prova, digamos assim, de que as coisas seriam daquele jeito. Estou simplificando muito aqui o raciocínio científico, tá? Mas não é uma coisa do tipo, vários pesquisadores fizeram experimento e entraram no consenso. Não, é uma minoria que fez um experimento que teve um impacto muito grande. Ele fala aqui questão de alimentos, né? Então pessoas que comem alimentos kosher, que se eu não me engano é um tipo de alimento lá que não tem tipo carne bovina, não pode ser carne bovina, suína, laticínios, alguma coisa assim. Mas geralmente é um grupo religioso, né? Se eu não me engano aqui principalmente muçulmanos, que ele acaba falando, que consomem esse tipo de alimento. Então, se tem um mercado na rua e ele sabe que, sei lá, 5% dessa população que consome no mercado consome só alimentos kosher,
talvez valha mais a pena para esse mercado comprar para poder vender apenas alimentos kosher e não comprar os outros alimentos. Porque as pessoas que não comem exclusivamente alimentos kosher também comem alimentos kosher. Mas as pessoas que só comem alimentos kosher não comem alimentos não kosher. Então ele mostra como em uma determinada circunstância, se tiver um percentual pequeno, os exemplos que ele cita aqui às vezes é 3%. 3% de pessoas que comem exclusivamente esse alimento, isso já pode induzir uma mudança geral no mercado, num restaurante, ou numa comunidade, e isso pode se estender numa cidade. Ele dá exemplo aqui de um evento, né? Então, se tem um evento e eles precisam comprar comida para servir as pessoas, mas 3, 5% das pessoas que frequentarem esse evento são pessoas que só comem alimentos kosher. Para quem está produzindo o evento, não faz sentido eu ter que ter uma logística para comprar alimentos kosher, alimentos não kosher, fazer o cálculo para não sobrar muito alimento de um ou de outro e não faltar para ninguém. Se o custo não for muito mais elevado, em termos financeiros mesmo, compensa para a produção desse evento comprar apenas alimentos kosher, porque daí o custo final acaba sendo reduzido, até mesmo em questão de desperdício. Só que daí ele cita uma série de outros exemplos onde um grupo pequeno de pessoas consegue impelir uma determinada mudança, seja uma revolução, alguma coisa assim. Então, às vezes pode ser um pequeno grupo de militantes extremistas de qualquer coisa política, que se esse grupo fizer um determinado movimento, eles podem mudar, causar uma revolução, etc. E aquilo representa, às vezes, 3% da população, da cidade, do país, o que quer que seja. Então ele mostra essa simetria de como mesmo quando é muito pouco fazendo, o impacto daquilo pode ser muito maior. Aqui no livro 4, o capítulo 4 mesmo, ele fala arriscando a pele dos outros. E daí ele mostra uma série de profissões, digamos assim, que é principalmente quem trabalha com recomendação de investimento, porque o Taleb era trader, então muito do que ele fala aqui remete à bolsa de valores e a esse tipo de mercado. E aí ele mostra uma série de profissões aqui, onde a pessoa ela meio que transmite o risco para outra pessoa. Então, é como se eu fosse lá indicador de investimentos, ou eu fizesse investimento com dinheiro das outras pessoas. Então, as pessoas mandam dinheiro para minha agência para eu investir e depois dar um retorno para essas pessoas. Só que, na verdade, eu estou transmitindo o risco que seria meu para as outras pessoas, porque eu estou usando o dinheiro delas, e daí quando der algum problema, geralmente essas pessoas são afetadas e eu tenho um jeito de me safar dessa situação, alguma coisa assim. Então, ele fala um pouco, ele faz bastante críticas a essas posições de trabalho onde tem transmissão de risco, né? Então eu posso, principalmente política, né? Eu posso lá usar o dinheiro que a população paga de imposto, mas se der um problema, geralmente quem está pagando o preço por isso acaba sendo a própria população e não o político que tomou a decisão, né? O político usou um dinheiro que já não era dele, que era o dinheiro do povo, para alguma coisa que deu errado. Ele ainda saiu com parte desse dinheiro e quem teve que arcar com isso acabou sendo a população. Então ele fala sobre essa transmissão de risco, né? Aqui no capítulo 6, o intelectual, porém idiota, ele faz uma série de críticas a pesquisadores, intelectuais, pessoas renomadas num determinado meio, porque ele mostra que essas pessoas não sabem analisar os dados. Ele faz bastante crítica ao Pinker. Eu já fiz review de 2 livros do Pinker aqui no canal, se não me engano. Eu gosto bastante do Pinker, né? O Pinker é um psicólogo evolucionista ou sociobiólogo, só que o Taleb ele tem uma série de críticas às análises de dados que o Pinker faz, né? Análises estatísticas. Eles já até discutiram no Twitter e coisa assim. Então ele chama esse pessoal de intelectual porém idiota, né? Que é o pessoal que está lá falando sobre um determinado assunto, mas a análise de dados deles, tipo, está desconsiderando o efeito de cauda, né? A extremidade da cauda, esse tipo de coisa. Então ele critica bastante aqui o próprio Cass Sunstein e o Richard Thaler do livro Nude, que tem review aí no canal também. Eles já trabalharam, o Thaler, se não me engano, trabalhou no governo do Obama. Ele faz muitas críticas a esses caras aqui e a uma série de outros. No capítulo 8, ele fala uma especialista chamada Lindy. E aí esse efeito Lindy que ele fala é do efeito Lindy, que é as coisas que sobrevivem ao tempo, né? Então, se eu tenho um livro que ele, sei lá, já está há 100 anos sendo lido, a probabilidade é que esse livro dure mais 100 anos sendo lido.
Um livro que tem só um ano no mercado, ele tem uma probabilidade de ser lido só por mais um ano. Então, as coisas que duraram mais tempo, elas tendem a durar mais tempo. E é engraçado nós percebermos isso principalmente na literatura, né, ou até mesmo com ideias de filósofos, pensadores, etc., e realmente, assim, então nós lemos Aristóteles até hoje. Aristóteles aí já tem milhares de anos. Nós lemos aí coisa de René Descartes, que já tem 300 anos. Então, as coisas que já duraram por mais tempo, elas tenderão a durar cada vez mais tempo. Então, aqui o efeito Linde é muito sobre como avaliar as coisas que realmente funcionam, que são as coisas que sobrevivem ao teste do tempo, porque o tempo ele é o principal teste, né? O Taleb aqui ele fala muito de ergodicidade. Ergodicidade é a propriedade de alguma coisa de ser previsível, né? Então isso aqui ele é tão previsível que eu consigo saber ao longo do tempo como isso reagirá. Então ele fala, por exemplo, que sistemas não ergóticos, então são sistemas que eu não consigo prever a repetição disso, não são bons investimentos. O sistema ergótico, que é aquele que é previsível, então ele é o melhor investimento. Ele fala, por exemplo, a questão da roleta russa, né? Ele usa esse exemplo. Aqui ele usa o exemplo, acho que não cabe muito bem como sistema ergótico, porque ele é previsível. Né? Se a pessoa continuar jogando, uma hora ela acaba se matando. Né? Em 6 tentativas, em alguma ela acaba se dando mal. Só que como esse se dar mal é uma assimetria, né? Então, tipo, se a pessoa acertar a bala, morreu, acabou ali. Então, isso é um sistema não ergótico, né? Porque eu não consigo prever o benefício ao longo do tempo, eu não consigo ver essa repetição em termos de ganho ao longo do tempo. Ele dá um outro exemplo aqui, que é o que ele usa no Iludidos pelo Acaso também, sobre uma pessoa indo ao cassino gastando $1 milhão uma única vez, ela não consegue coletar dados o suficiente para saber como o cassino funciona. Mas se ela pegar esse $1 milhão e gastar $1 cada vez que ela vai, ela tem 1 milhão de dados para fazer uma análise de como esse sistema do cassino funciona e saber se vale a pena ou não. O Taleb remete muito ao trabalho do Kahneman também, que ele fala sobre vieses cognitivos. Eu já fiz review sobre o Rápido e Devagar aí no canal, que é o livro do Kahneman, né? E aqui ele fala, cirurgiões não deveriam ter aparência de cirurgiões. E é um capítulo interessante porque vai muito naquele viés do efeito halo, né? Que é quando nós temos a tendência a presumir que a pessoa é boa baseada numa outra característica que ela parece boa. Então a pessoa se veste bem, então talvez essa pessoa saiba o que está fazendo, saiba o que está falando, ou essa pessoa ela é bem articulada, então se ela é bem articulada num assunto X, quando ela fala do assunto Y bem articulado, então ela também deve entender sobre o assunto Y. Isso é um viés, porque afinal, se eu não tenho conhecimento, como é que eu posso ter certeza de que a pessoa sabe sobre o que ela está falando? Eu não tenho como saber. E aí aqui ele dá o exemplo do cirurgião, o cara que está lá todo bem apessoado, com a barba feita e tudo mais, e o outro cirurgião que é um cara que parece um açougueiro, assim, né? O cara é gordo, o cara tipo, tem lá a mão meio grossa e tal, e ele fala, não, se eu precisasse escolher a cirurgia, eu iria com o cara que parece o açougueiro. E isso é uma coisa interessante porque, baseado nesse viés, algumas pessoas presumem que, então, quando tem, sei lá, 2 pessoas para preencher a vaga de emprego, elas têm o mesmo currículo, mas uma pessoa se veste muito bem e uma pessoa se veste meio mal, eu deveria contratar a pessoa que se veste meio mal. Porque essa pessoa certamente está compensando a falta de visual em alguma outra característica que pode ser benéfica para a minha empresa, para aquilo que essa pessoa está sendo contratada. A pessoa que aposta muito no aspecto visual, ela está utilizando o viés das pessoas, né? Da pessoa ver assim, ela está se vestindo bem, então ela deve ser boa no que está fazendo. E isso pode significar justamente a carência de alguma outra coisa, porque daí a pessoa está compensando. Então ele traz muito essa questão de vieses aqui, e principalmente nesse capítulo que ele fala dos cirurgiões com cara de cirurgião, né? No capítulo 12 aqui ele fala os fatos são verdadeiros, a notícia é falsa. E é interessante porque ele mostra, principalmente algumas questões políticas, ele traz até algumas questões do governo do Trump, que o pessoal pegava um fato e distorcia a notícia. Né? Então a notícia eles botavam de alguma forma parecer algo, e até o próprio Trump veio uma vez e falou assim, não, o fato ele é verdadeiro, mas a notícia ela é falsa.
porque a pessoa pegou alguma coisa que acontecia, mas escrevia de uma outra forma que distorcia aquilo. É como se eu pegasse, sei lá, um fato X, algo que aconteceu, mas eu crio uma narrativa em cima para servir a algum interesse meu. Isso é feito bastante em política, né? Então, sei lá, o político tal foi agredido, sei lá. Mas a forma como essa notícia ela é vendida por cada grupo político, ela muda. Então, o fato é, o político ele foi agredido, só que a notícia ela pode ser completamente falsa, né? Então, ele fala um pouco sobre isso como uma questão de assimetria também. Aqui no capítulo 13, ele fala a mercantilização da virtude. É um capítulo interessante, porque ele fala como, de fato, hoje as virtudes elas são meio que expostas como algo a ser vendido, né? Então, as pessoas são os detentores da virtude, a pessoa precisa ficar expondo a todo momento como ela é boa, como ela se preocupa com os outros e tal. Isso acontece muito na política, né? Que nós chamamos de... tipo, só aquele grupo tem aquela virtude. Então, sei lá, só o grupo X, para não entrar em muita detalhe aqui em questão, só o grupo X se preocupa com os pobres, então eles são virtuosos e eu preciso vender como eu me preocupo com os pobres e os outros não se preocupam. E aí ele mostra como não faz sentido, né, as pessoas mercantilizarem essa virtude, né, de tentar se vender por meio dessas virtudes, porque a virtude da pessoa está naquilo que ela faz. Inclusive ele até traz uma frase aqui que eu não lembro de quem que era, mas já havia há bastante tempo, de que a virtude é aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, né? Ele até menciona aqui o exemplo do Anel de Giges, que vem lá da República de Platão, quando o Glauco ele desafia o Sócrates de que assim, nós agimos de uma determinada forma por conta da pressão social, porque se não tivesse pressão social, as pessoas estariam assaltando, roubando, estuprando ou cometendo qualquer crime. Mas como nós temos essa repressão social, então nós nos contemos a agir de acordo com a norma social. E o anel de Giges permite a pessoa ficar invisível, então a pessoa ficando invisível ela poderia fazer qualquer coisa e ninguém saberia. É claro que quando o Glauco propõe esse enigma para o Sócrates, ele não quer dizer que o Sócrates está errado. Na verdade, ele quer que o Sócrates prove que não, que a virtude ela existe, né? Que as pessoas agem assim porque elas realmente acreditam que isso pode ser bom e não só por conta de uma repressão social. No livro 7 aqui ele fala religião, crença e arriscar a própria pele. E aí são aqueles 3 capítulos, né? Eles não sabem do que estão falando quando falam de religião, não há adoração sem que se arrisque a própria pele, e o Papa é ateu. E é um capítulo bastante interessante porque ele começa a falar sobre como os povos religiosos, na verdade, arriscam a própria pele, né? Só que daí ele fala, por exemplo, quando o Papa lá levou um tiro, pegaram ele e foram correndo para um hospital. Ninguém levou ele, sei lá, para o Vaticano, para alguma igreja e tal, para ficarem orando. Não, vou levar ele para o hospital para ser tratado por médicos, né? E aí ele fala um pouco sobre como as pessoas não levam tão a sério esse negócio de crença. Tipo, a crença é uma coisa que está ali meio para reconfortar a pessoa numa determinada circunstância, mas a hora que um problema é real, não tem a crença salvando a pessoa. Ainda que as pessoas estejam lá rezando e tudo mais, elas procuraram um médico, esse tipo de coisa. No livro 8, que é o último aqui, que é o Risco e Racionalidade, é interessante porque ele traz essa questão do que é ser racional, né? Porque não existe um consenso muito bem definido em ciência sobre o que é racionalidade. Aí no canal tem o review do livro Racionalidade, do Pinker, né? Que é esse carinha aqui, onde o Pinker, Pinker dá uma descrição do que é racionalidade, né? E racionalidade é simplesmente aquilo que permite a pessoa atingir um objetivo. Querendo ou não, é uma boa forma de descrever o que é a racionalidade. E aí o Taleb começa a trazer aqui que muitas das coisas que nós vemos, que nós achamos que não é racional, na verdade aquilo é racional para aquela pessoa. Então, por exemplo, a religião, ele traz o aspecto aqui, a religião parece uma coisa irracional, parece, só que o racional é aquilo que permite a pessoa sobreviver. Então, se as pessoas de uma determinada religião, elas sobreviveram ao longo da história aderindo a essa religião tinha uma função em termos de garantir a sobrevivência. Não que tivesse atrelado a religião em si, mas a função que a religião exercia sobre aquele grupo. Então, no caso da religião, tem muito a ver com aglomerar grupos, né, juntar pessoas. Então, se eu vejo uma pessoa de uma mesma religião que eu, a tendência é que eu já possa ter uma afinidade maior com essa pessoa, eu possa me abrir mais facilmente, eu possa ser ajudado pela pessoa da mesma religião. Então, mesmo que aquilo pareça irracional, para mim, para aquele grupo, para aquela pessoa que tem aquela crença, aquilo é racional porque garantiu aquela sobrevivência de alguma forma.
É claro que a pessoa pode estar acreditando em alguma coisa que, na verdade, é uma assimetria, como ele fala bastante no livro, e isso, na verdade, pode trazer um risco muito grande para essa pessoa. Então, que nem o fumar, por exemplo. Ele até cita o exemplo de fumar aqui. Fumar, na hora que a pessoa fuma, gera prazer, mas a longo prazo ele tem uma consequência para a saúde. Para aquela pessoa, isso é racional, porque o que ela está fazendo está gerando prazer para ela. Para mim, não é. Só que no cérebro daquela pessoa, aquilo é completamente racional. Se eu não me engano, no livro Dopamina, do Daniel Lieberman, esse aqui, eu fiz review aí no canal também, eles também falam um pouco sobre isso. Que muitas vezes nós vemos a pessoa agindo de uma forma que nós consideramos irracional, só que no funcionamento do cérebro daquela pessoa, aquilo é o racional. Aquele é o objetivo que a pessoa quer alcançar. E se ela está manejando alguma forma de alcançar, então aquilo é uma racionalidade para ela, de alguma forma. Bom, e aí ele fecha o livro com a lógica de correr riscos, que é justamente o que ele defende ao longo do livro inteiro, que as pessoas que não correm risco, elas não são confiáveis sobre o que elas estão falando, porque essa pessoa não pagou um preço por aquilo. Então a pessoa pode inventar uma elucubração qualquer da cabeça dela sobre como a civilização deveria funcionar, né? Um pensador diz como a política deveria funcionar. E aí quando testam aquilo, alguma coisa dá errado, ou muita coisa dá errado, essa pessoa não paga um preço por isso. Então essa pessoa pode continuar com as elucubrações dela e falando outras coisas, inventando outras ideias. Enquanto as pessoas que pagam um preço por aquilo que fazem, né, ou assumem um risco, que é o caso do engenheiro ou um médico quando tem que fazer uma cirurgia, eles têm uma percepção muito diferente. Então eles têm um cuidado maior sobre o que eles estão fazendo, ou pelo menos deveriam ter. Mas a questão é, como eles estão com a pele em jogo, eles pagam um preço por aquilo que dá errado. Né? Então, um engenheiro lá, sei lá, ele fez um projeto da ponte, a ponte caiu, matou um monte de gente. Talvez esse engenheiro nunca mais consiga emprego. Então, assim, ele corre um risco muito grande. Então, ele naturalmente tenderia a ter mais cuidado com tudo que ele faz. E aí é justamente a defesa aqui do Taleb, de se colocar em risco sobre as coisas que nós acreditamos, ou que falamos que acreditamos, ou sobre as coisas que fazemos. Porque se eu não corro risco por isso, como é que eu posso atestar que aquilo que eu estou fazendo tem alguma serventia, tem algum grau de confiabilidade, digamos assim? Eu só posso ter confiabilidade quando eu vejo se essa pessoa de fato está lá, colocando a pele dela em jogo, está mostrando, está dando exemplo de que o que ela faz o que ela acredita, né, está naquilo que ela faz. E não do tipo, estou dando discurso, falando as coisas e não estou lá mostrando como de fato as coisas acontecem, né? Porque dar discurso é muito fácil, mas estar lá na hora fazendo as coisas é outra história, né? O grau de complexidade é muito maior. No discurso, as soluções das coisas são muito bonitas, mas na prática as coisas não são tão simples assim. E aí aqui no epílogo ele fala o que Lind me ensinou. Aí Lind é aquele efeito das coisas do tempo, né? E aí, como eu acho que esse aqui é o último livro que ele publicou, ele fala sobre como ele já está um pouco velho. O Projeto Incerto começou, acho que tem quase 20 anos. O livro Iludidos pela Casa, acho que foi publicado 20 anos antes. Então, assim, ele já tem bastante tempo sobre isso, e a área do Taleb é falar sobre incertezas, né? Sobre essas coisas que eu posso calcular, mas eu consigo ter certeza sobre isso. Então ele fala muito sobre risco. Só que eu queria ler aqui o final do livro, porque foi uma coisa bastante impactante para mim. Eu já vi algumas palestras do Taleb e é estranho ler os livros, ver como ele fala, as críticas que ele faz, as coisas, ele é bastante duro. Mas ver as palestras e ele como um cara muito humano e se preocupando com questões humanistas gera um contraste muito grande. E ele termina o livro justamente com uma parte assim. Então eu queria ler aqui para vocês verem qual é a força assim, do pensamento dele em relação a essa coisa de incerteza e assimetria. Então, permita-me terminar este livro com uma longa, entre parênteses, máxima ao estilo via negativa. Nada de músculo sem força, amizade sem confiança, opinião sem consequência, mudança sem estética, idade sem valores, vida sem esforço, água sem sede, comida sem nutrição, amor sem sacrifício, poder sem justiça, fato sem rigor, estatística sem lógica, matemática sem prova, ensino sem experiência, polidez sem afeto, valores sem corporeidade, diplomas sem erudição, militarismo sem moral, progresso sem civilização, amizade sem investimento, virtude sem risco, probabilidade sem ergodicidade,
riqueza sem exposição, complicação sem profundidade, fluência sem conteúdo, decisão sem assimetria, ciência sem ceticismo, religião sem tolerância e, acima de tudo, nada sem arriscar a própria pele. Bom, de forma geral o livro não é grande, dá umas 300 páginas aqui, e como são muitos capítulos, tem muita quebra de página, assim, então fica sobrando bastante espaço. Só que ele é um livro, assim, ele fala de muitas coisas, e tem coisa aqui que parece assim, cara, o que isso tem a ver com o assunto do livro? Alguns ele vai encaixando, né, então ele pega um subcapítulo, como se fosse uma introdução para o outro subcapítulo para ele chegar num raciocínio. Algumas coisas eu tive a impressão de que pareceram forçadas demais para encaixar na ideia do arriscar a própria pele, né? Então, tinha hora que eu achava que o livro estava um pouco forçado. Inclusive, eu demorei um pouco mais para ler, até porque eu tive dengue aí no meio desse processo todo, então durante uma semana ali eu não estava conseguindo ler direito, estava mais cansado, mas o livro também, eu achei que ele foi ficando um pouco mais cansativo, né? Gosto de outros livros do Taleb, gosto de outros materiais dele, só que esse livro aqui pareceu, de fato, assim, um compilado de um monte de coisa. E esse livro aqui pareceu muito mais um livro que, sei lá, ele botou várias ideias que ele tinha, ou coisas que ele queria falar, que não necessariamente elas têm ali eu não queria dizer lógica, né, porque elas têm ali um fundamento. Mas sabe quando a pessoa ela tem liberdade, assim, deixa eu escrever tudo o que eu quiser, então ele contou, tem um monte de historinha aqui no meio que eu olhava aquilo e falava assim, qual é o sentido disso estar aqui? E aí ele pegava alguma parte dessa história para desenvolver uma ideia, mas parecia meio forçado esse desenvolvimento, em algumas circunstâncias aqui. Então, assim, é um livrinho bacana, mas eu achei que uma hora, assim, tá meio cansado, parece que tá meio disperso, né? Não, apesar do nome Skin in the Game, arriscando a própria pele, eu não tive a sensação de que tudo que estava no livro se remetia a isso. Não que não que essas coisas que não parecessem remeter ao tema do livro elas sejam dispensáveis, do tipo, só que não agrega em nada. Não, dá para pegar algumas ideias ali, mas algumas coisas realmente pareceram sem sentido, do tipo, isso não precisava estar aqui, ou não foi o melhor exemplo para ele seguir para essa linha de raciocínio. Bom, como eu falei no início do vídeo, isso aqui é um compilado do projeto Incerto dele, então tem muita coisa aqui, por isso que daí talvez isso até pareça meio desconexo algumas coisas, mas também, como falei, é o livro dele que parece que precisa já conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, ou as ideias dele, para conseguir absorver um pouco melhor. Não que seja obrigatório ter lido algum outro livro dele para pegar as ideias daqui, mas parece que se ler outros livros dele, ou ter tido contato com outras ideias dele, faz com que aumente a compreensão desse livro e aumente o aproveitamento dele. Então não é uma obra dele que eu recomendo para começar algo do Taleb. Para começar, eu recomendo bastante o Iludidos pelo Acaso, até porque eu acho que foi o primeiro livro dele. O próprio Antifrágil, apesar de grande, ele é um livro bacana para ler as ideias que ele tem, e o Cisne Negro também para entender essa questão de assimetrias que ele fala bastante. Não posso dizer que é um livro do Taleb que eu gostei muito de ler, não foi o livro dele que acho que deixou mais a desejar, mas tem coisas interessantes aqui que funcionam sim em termos de compreensão sobre risco, assimetria e principalmente essa ideia de arriscar a própria pele ao invés de eu simplesmente ficar dando discurso por aí. Então fica aí a recomendação para vocês.